Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo hoje, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho e compartilhe com seus amigos que vocês gostou do meu vídeo. Como todos sabem, o vídeo de hoje é mais uma história de terror, vamos começar agora então. Ubumi, a folclórica e aterradora mãe fantasma japonesa. A fantasmagórica mama japonesa, origens. De acordo com a lenda, esses espíritos trágicos vagam pelas áreas próximas onde morreram, buscando ajuda ou vingança aos vivos. Se a mãe morreu após o parto, mas o bebê sobreviveu, uma mama Ubumi vai tentar de qualquer maneira fornecer ajuda para sua criança. É dito que quando a criança chora, a Ubumi chora também. Ela entra em lojas ou casas para tentar conseguir alimentos, roupas ou doces para o seu filho ainda vivo. No lugar do dinheiro, ela paga com punhados de folhas putrefatas. Quando morrem sozinhas e a criança sobrevive, esses fantasmas também tentam levar os seres humanos para o lugar onde o bebê está escondido, para que possa ser entregue a seus parentes vivos, ou adotada por outra pessoa. No entanto, nos casos em que a mãe e a criança morrem, uma mulher atormentada espiritualmente, Shajaku, transforma-se em Ikai, criatura sobrenatural, podendo aparecer com as roupas encharcadas de sangue e carregando nos braços um embrulho com o pequeno cadáver do bebê. Acredita-se que a aparência encharcada de sangue de uma Ubumi seja porque, na sociedade feudal, a continuação da família era considerada extremamente importante, portanto, acreditava-se que as mulheres grávidas, ao morrerem, caíam em uma lagoa de sangue no submundo. Quando alguém se aproxima de uma Ubumi, seu rosto se ilumina de esperança e ela estende a criança para o desavisado humano, implorando por ajuda. Se o estranho o aceitar, a fantasma desaparecerá, e o embrulho crescerá, cada vez mais, e mais pesado, até que o desafortunado seja esmagado sob o seu peso. Em contos Kaidan, a imagem de uma Yuki-onna, versão Ubumi da Mulher da Neve, Yuki-onna, aparece vagando ao longo de um caminho na floresta à noite no auge do inverno. A pobre e jovem mãe está vestida apenas com um kimono fino e branco, e desesperadamente agarra seu bebê recém-nascido contra o peito. A fantasmagórica criatura tentará entregar o embrulho com a criança morta em seus braços ao primeiro humano que aparecer em seu sombrio e gélido caminho. Mas, se a pessoa não endurecer seu coração e se afastar da funesta cena, ficará congelada no lugar, presa, aceitando a criança oferecida. A infeliz pessoa se tornará uma fresca refeição para Yuki-onna e seu terrível filho, o Yukinko. Os caracteres do kanji para Yuki-onna são Yuki, neve mais, Onna, mãe que amamenta, e Yukinko, Yuki, neve mais, Ko, criança. Ubumetori, Ubumi alada. A tradução literal dos caracteres do kanji de Ubumi é pássaro arrebatando criança, e algumas teorias conectam esse espírito com outro yokai chamado Ubumetori. Segundo o mito, o malévolo pássaro yokai, criaturas sobrenaturais, voa pelo céu em busca de roupas deixadas no varal durante a noite. Quando encontra alguma peça, despeja o seu sangue venenoso no vestuário. Pouco tempo depois, o desventurado proprietário das roupas começa a desenvolver convulsões, que podem levar à morte. Essas sinistras criaturas aladas também são acusadas de arrebatar bebês e levá-los para longe no céu noturno. Muitos acreditam que a ave seja uma forma desenvolvida a partir de uma Ubumi. Muitos estudiosos associaram ainda o Ubumi com a lenda sobre Itobashira, ritual onde uma mãe e uma criança sacrificadas são enterradas vivas. Praticado antigamente no Japão, Itobashira é um sacrifício humano, onde as vítimas são enterradas sob ou próximos pilares de sustentação de edifícios de grande porte como barragens, pontes e castelos, uma oferenda aos deuses para que o prédio não seja destruído por desastres naturais como terremotos, enchentes ou por ataques inimigos. Ubumi, lendas. O encontro do bravo Urabi Suetaki e Ubumi. Urabi Suetaki era conhecido como retentor do lendário Lord Minamoto no Haiku, ou Minamoto no Yorimitsu, como também era chamado. Yorimitsu é mencionado em inúmeros contos e lendas, incluindo Kintaro, o Menino de Ouro. Mais do que apenas um lacaio, entretanto, Suetaki era um dos Shiten-eni, os 4 bravos guardiões cujo mito cresceria quase até o mesmo tamanho do próprio Yorimitsu. Certa ocasião, Yorimitsu e sua tropa acamparam perto de uma travessia de rio na antiga província de Mino, atual prefeitura de Gifu. Como era comum na época, os soldados passaram a noite contando estranhas histórias ao redor da fogueira, até que um homem mencionou que essa sombria travessia do rio deveria ser o lar de uma Ubumi. Na região, corria a lenda que em noites nebulosas uma mulher aparecia segurando uma criança e chorando, implorando a qualquer um que tentasse cruzar o rio para tomar a criança de seus braços e salvar sua vida. Qualquer um, tolo o suficiente para aceitar o fardo, descobriria que aquela criança ficava cada vez mais pesada em seus braços, até que eles estivessem sob a água e se afogassem. Depois de ouvir essa história, todos os homens de Yorimitsu ficaram com muito medo de cruzar o rio, mas Suetaki apenas riu e disse que não acreditava em tal absurdo. Eu devo atravessar o rio.
Agora mesmo, ele gritou corajosamente. Levantando-se e preparando-se para seguir em direção ao rio assombrado, ele agarrou uma flecha e disse que a colocaria na outra margem como prova de seu feito entre os soldados. Havia 3 homens no acampamento que decidiram que não ficariam satisfeitos com a evidência da flecha. Afinal, ele poderia simplesmente atirar através do rio. Assim, depois que Swetak partiu, eles se aproveitaram da escuridão para segui-lo silenciosamente e testemunhar seu feito. Quando chegou próximo ao rio, Swetak realmente o cruzou como havia prometido, colocando a flecha na outra margem, e já estava no meio de sua viagem de volta. Foi quando, de repente, na escuridão da noite, eles ouviram a voz de uma jovem e o choro inconfundível de um bebê. A mulher, do nada apareceu ao lado de Swetak em meio à neblina, e implorou que ele recebesse seu bebê e o carregasse para ela com segurança através do rio. Apesar do perigo, o homem corajosamente recebeu a criança e partiu para a margem. A cada passo, o fardo de Swetak ficava mais pesado, mas com sua grande força, ele perseverou e logo ficou claro que chegaria ao seu destino. Atrás dele, a mulher gritou em desespero, implorando a Swetak para devolver seu filho, mas ele se recusou a ouvir seus gritos e continuou, até chegar à margem do rio. De lá, ele voltou para o acampamento com o bebê ainda embrulhado em seus braços. Quando Swetak chegou ao seu destino, orgulhosamente abriu o pacote para mostrar o filho da Ogumi como prova de seu grande feito. Dentro, porém, não havia nenhum bebê. Apenas uma massa de folhas molhadas agrupadas na forma áspera de uma aterradora criança humana. O conto da Ogumi de Tsukiji. Hoje, o nome Tsukiji lembra um mercado de peixes movimentado em Tóquio, mas nem sempre foi assim. Antigamente, a área conhecida como Tsukiji era repleta de templos, a maioria pertencente ao complexo de templos Onkanji. Além dos templos, toda a terra ao redor também era coberta por cemitérios. Nessa época, ao longo das margens do rio Sumida, que flui perto de Tsukiji, também havia barracas que vendiam peixe fresco e doce de saquê para crianças conhecido como amazaki. Por toda a região corria a história que, por certo período, todas as noites, já bem tarde da noite, uma mulher segurando uma criança aparecia para um velho negociante de amazaki para comprar seu doce saquê. A misteriosa mulher, então dava o amazaki para seu filho beber e, assim como surgia, desaparecia por entre a neblina. O comerciante, percebendo algo estranho, uma noite resolveu segui-la, e observou-a enquanto ela caminhava em direção ao templo. Ao adentrar o salão principal, ela desapareceu como uma vela apagada. Quando desapareceu, o comerciante de saquê ouviu o choro de um bebê vindo de algum lugar por entre os túmulos. Rastreando o som, o homem chegou até uma cova recém-cavada. O velho negociante pediu a ajuda de alguns outros para cavar a cova, e ao abrir o caixão, para espanto de todos, descobriram um bebê chorando aninhado nos braços do cadáver de sua mãe. A temível Yuki-Omba da Neve e Yukinko. Disse que nas noites escuras de nevasca, no meio de uma floresta, muitos viajantes encontraram uma mulher vagando, sozinha, trajando apenas um kimono fino e branco segurando aos prantos, um bebê em seus braços. Se o desavisado peregrino aceitar a criança, ficará paralisado, incapaz de se mover. Preso à sua armadilha mortal, a infeliz vítima só poderá assistir Yuki-Omba rir, enquanto a neve aumenta ao seu redor, ou congelando até a morte. De acordo com a crença, se o homem se recusar a segurar a criança, as consequências serão igualmente mortais. A Yuki-Omba acertará sua cabeça com raiva, ou jogando sem vida na neve. De qualquer forma, um encontro com essa nefasta criatura, resultará em um banquete para Ogumi da Neve e Yukinko, seu filho demoníaco. É dito que, certa vez, um perspicaz guerreiro conseguiu se salvar de um encontro com Yuki-Omba, e ainda saiu carregado de glória. Ao aceitar a criança oferecida, o homem pegou sua adaga e segurou-a entre os dentes. Enquanto segurava a suposta criança, ele puxou sua cabeça para mais perto da arma. Finalmente, quando a katana estava a um fio de cabelo de cortar a estranha criatura, a mãe trêmula pediu ao homem que devolvesse a criança a seus braços. O guerreiro a devolveu para sua espectral congelada mãe, que chorou de alegria. Yuki-Omba estava tão grata que regou com ouro o guerreiro e deu a ele força sobrenatural. Contadas desde os velhos tempos, existem muitas e diferentes versões das assombrosas lendas sobre o Ogumi. No entanto, mesmo com o passar dos séculos, os arrepiantes detalhes continuam inalterados, apavorantes. Tanto que, ainda hoje, são amplamente contadas por todo o moderno Japão.